Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Giovanni, sou advogado criminal. Então, no vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui, vou estar dando continuidade nos próximos vídeos também sobre esse tema, que é lavagem de dinheiro, mas hoje eu quero estar falando aqui sobre conceitos mais iniciais, né? Desse crime aí, é um crime do colarinho branco normalmente. Claro que pessoas mais humildes também praticam esse crime, mas normalmente, né, nós vemos em operações pessoas mais abonadas, né, que movimentam muito dinheiro, que acontece esse tipo de delito. Mas, em poucas palavras, né, de modo grosseiro, o que é o crime de lavagem de dinheiro? Esse crime ele teve origem ali na cidade de Chicago, em que criminosos, né, compravam lavanderias, esses negócios de lavanderia. Para quem já viu aquela série The Wire, né, a escuta, é muito comum, né, aquele traficante, lá esqueci o nome dele, ele contratava lavanderias para lavar o dinheiro dele e despistar, né, as polícias. E ficou conhecido, né, lavagem de dinheiro, esse crime que você faz para você ocultar ou dissimular a origem suja do dinheiro, a origem ilícita, para você tornar o dinheiro limpo. Em Portugal, Espanha, eles falam branqueamento de capitais, ou seja, tirar o sujo e deixar branco. Na Europa, né? Até um caráter parece racista, né? Europeu. Enfim. Então, o crime de lavagem de dinheiro é você colocar, dissimular, integrar esse dinheiro sujo no mercado, né? Na economia. Tanto que a doutrina diz que o bem jurídico majoritariamente tutelado não é nem a administração da justiça, é a ordem econômico-financeira. O que protege, o que a lei visa proteger nesse delito aí de lavagem de dinheiro. A lei de 2012, por exemplo, modificando a lei de 98, que é a lei de lavagem de dinheiro, ela trouxe ali muitos institutos, né, para que esse crime ele seja combatido. Por exemplo, na lei de 1998 a gente tinha um rol taxativo dos crimes antecedentes. Nós temos basicamente 3 gerações do crime de lavagem de dinheiro. A primeira geração dizia que só o tráfico de drogas, pessoal, caracterizaria o crime de lavagem de dinheiro, ou seja, para ter lavagem teria que ter tráfico. A segunda geração, e a lei de 98, que é a nossa lei 9.613, ela trouxe um rol de crimes antecedentes. Só caracterizará lavagem de dinheiro se tiver previsto nesta lei, esses crimes aqui em específico. Por exemplo, lá dizia que se o crime fosse cometido através de organização criminosa, esse crime de organização criminosa e os crimes que essa organização criminosa, por exemplo, uma organização criminosa praticar o crime de estelionato. Esse crime de organização criminosa caracterizaria lavagem de dinheiro. Porém, o Supremo Tribunal Federal, o STF, falou que não. Por quê? Não. Porque naquela época não existia o que se entendia por organização criminosa. Essa lei que definiu o que é uma organização criminosa só veio em 2013. Portanto, como não havia uma definição legal, o STF falou: organização criminosa não é um crime antecedente da lavagem de dinheiro. Tá? Nessa lei também a gente teve, por exemplo, o fortalecimento do controle administrativo de setores, por exemplo, os órgãos de controle financeiro, como o COAF. O COAF, para quem não sabe, é o Conselho de Atividades Financeiras, né? Se você tem uma operação suspeita na sua conta, ou você compra uma joia com dinheiro vivo, e você em tese não tem a capacidade de ter aquele dinheiro, é uma operação suspeita. Que esses órgãos submetidos ao COAF, por exemplo, os bancos, eles têm o dever de comunicar essas operações suspeitas a esse órgão de controle de atividades financeiras. Houve fortalecimento desses órgãos de controle, né, estatal. Houve também ali, através dessa lei, a introdução de mecanismos de combate à criminalidade, como, por exemplo, a restrição de patrimônio, a alienação antecipada de bens. Por exemplo, você tem um barco que foi apreendido pela Polícia Federal numa operação de combate a tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, enfim. E esse barco é apreendido. A polícia, para evitar a deterioração do bem, ela pode utilizá-lo.
Ela pode utilizar o seu barco, ela pode utilizar o seu carro. Você tem uma Hilux e aí quer utilizar para fazer viatura, a polícia pode utilizar, viu? Assim, eu sou bem crítico a isso, porque eles não têm o cuidado. Quando eles te devolverem, eles podem devolver deteriorado. Eu sou mais no sentido de que, se for para ser apreendido, porque tem um indício de que aquele bem foi adquirido através de lavagem de dinheiro, que aquele bem ele seja apreendido e ele seja alienado, seja vendido, e o produto dele, o proveito dele, do bem, seja vinculado a alguma conta judicial. O dinheiro fique retido até você ser julgado. Se você for absolvido, o dinheiro restituído, com juros e correção monetária, evidentemente. Porém, se você for condenado, aí sim, leva a efeito esse dinheiro, e o Estado, como uma forma de indenização, multa, custas processuais, né, tudo que tiver que ser descontado, ele pega o dinheiro. Tá? Então, sim, aí beleza. Agora, ficar utilizando o meu carro, o meu barco, vai estar destruindo, que ninguém vai ter cuidado. E ele vai me devolver num grau ali de perecimento, de deterioração muito grande. Então a gente tem que ficar sempre atento a isso, né? Exigir dos órgãos de controle que tenham zelo pelas nossas coisas. Se eu sou inocente, evidentemente, né? Pessoal, e eu tinha dito, né? Hoje, qualquer crime, porque houve um avanço. Antes, era só crime para caracterizar a lavagem de dinheiro se tivesse lá no rol. Hoje não. Qualquer crime que ele tenha um efeito patrimonial, até por exemplo, jogo do bicho, uma contravenção penal, pode caracterizar a lavagem de dinheiro. Uma contravenção, porque a lei fala infração penal. E a infração penal envolve tanto crime quanto contravenções. Logo, o jogo do bicho é uma contravenção. Então, se você pratica uma contravenção, você pode responder pelo crime de lavagem de dinheiro, se você pratica atos de lavagem, como ocultar esse dinheiro, dissimular a origem. Agora, por exemplo, você pratica um crime que ele não tem natureza patrimonial, o crime de prevaricação. Prevaricação é o servidor público, ele visando um interesse, um sentimento pessoal, ele retarda um ato de ofício, enfim, mas não tem um interesse patrimonial, é um sentimento, ou um interesse pessoal. Ele gosta da pessoa que ele está fazendo aquilo, por exemplo. Prevaricou. Não investigou, prevaricou. Ele não recebeu dinheiro para isso. Esse crime de prevaricação pode caracterizar lavagem? Não. Porque não tem o dinheiro. É intuitivo. Lavagem de dinheiro. Logo, como a prevaricação ela não tem esse telos, essa finalidade, não pode caracterizar, tá? Então, fica registrado isso aí, muito importante. Caso você receba um cliente ou você que está sendo acusado, o Ministério Público lá, inadvertidamente, de forma grosseira, te denuncia por prevaricação e lavagem de dinheiro, tá? Então, continuando aqui, o que eu quero falar agora é sobre a diferença entre o crime de lavagem de dinheiro e a infração penal antecedente. Qual é a diferença? E o exaurimento da infração penal antecedente. Que eu expliquei. Para ter lavagem tem que ter outro crime, que é o crime parasitário, que é o crime acessório. Traficou, peguei esse dinheiro, ocultei a origem, dissimulei a origem, abri uma empresa. Enfim, pratiquei ato de lavagem. Trafiquei, peguei esse dinheiro, comprei uma casa. Lavagem? Não. Por que não? Porque se eu trafico, eu quero pegar esse dinheiro para gastar. Também, evidentemente. Então, se eu trafiquei e gastei esse dinheiro, eu não cometi lavagem. Eu não dissimulei a origem, eu não ocultei a origem, eu meramente gastei. Ou seja, essa infração penal antecedente, que é o tráfico, e o gastar o dinheiro desse tráfico, é um exaurimento do tráfico. É uma consequência. Então, eu não vou responder por lavagem nesse caso. Não devo responder. Agora, se eu ganho esse dinheiro dessa conduta criminosa, entorpecentes, e vou lá, abro uma empresa, introduzo esse dinheiro nessa empresa, e após eu falo que o capital que eu ganhei foi, sei lá, do restaurante, mas não, foi do tráfico, e compro imóveis, carros, aí sim tem lavagem de dinheiro. Tá? Então fique esperto. Então, continuando,
nós temos as fases da lavagem de dinheiro. Nós temos a primeira fase, que é a colocação, eu tinha dito no início do vídeo, né? A placement, a dissimulação ou o mascaramento, que é o layering. Layering significa camadas, tá? E a última fase, que é a integration. Essa integration, salvo o melhor juízo, se eu não me engano, foi aquela operação que estava envolvida a advogada Deolane, por ter supostamente praticado o crime de lavagem de dinheiro. Integration foi o nome da operação batizada, né, pela Polícia Federal. A primeira fase é a colocação. Não necessariamente ela pode estar em todos. Assim, não necessariamente vai estar todas as fases no crime de lavagem. Pode ser que só tenha uma fase, a integração. Mas a doutrina diferencia em 3 fases. A colocação, você coloca esse dinheiro no mercado. E normalmente essa prática pode ser conhecida como Smurf. Vem daquele desenho dos Smurfs, né, que tinha vários Smurfs, as Smurfettes, enfim. E por quê? É divisão. É conhecido como Smurf porque o criminoso ele divide, ele parcela esse dinheiro em pequenas frações, né, para despistar os órgãos de controle, o COAF, para que não identifique aquelas operações suspeitas. Ora, eu nunca movimentei 1 milhão na minha conta. Do nada, de repente, começa lá a passar 1 milhão, 10 milhões. Opa! Pequeno gafanhoto, o que está acontecendo aí? A Polícia Federal, ó o COAF aqui de olho já, ó. Entendeu? Então, é bom você fracionar o dinheiro. A segunda fase, que é o layering de simulação, eu tenho um caso, vou ter que colocar a seguinte situação. A colocação no sistema financeiro deu como? No meu caso, através de golpes, fraudes. Obtiveram o dinheiro da vítima através de uma fraude. Introduziram esse dinheiro no mercado financeiro, pegaram esse dinheiro e pulverizaram em várias contas. De uma conta foi colocando para outras contas, um monte de conta. Quando chegou nas outras contas, que foi mandando dinheiro, essas outras pessoas converteram esse dinheiro em crédito pré-pago de cartão de crédito para poder gastar. Você mascarou a origem do dinheiro. E isso é o quê? Um ato de dissimulação. E aí você pega esse dinheiro mascarado e começa a gastar através de investimentos. Você integra esse dinheiro na economia. Então, espero ficar daí de forma bem explicada, né, as fases da lavagem de dinheiro, tá, pessoal? Outro ponto, qual é a teoria que nós adotamos aqui no crime de lavagem de dinheiro? É a teoria da acessoriedade limitada no lavagem de dinheiro. Por exemplo, para que ocorra o crime de lavagem de dinheiro, não necessariamente eu devo estar condenado naquele crime de lavagem. Sequer eu preciso ter participado daquele crime de lavagem. Basta que haja indício de que aquele dinheiro ele é oriundo de atividades criminosas. Não há necessidade de eu ser culpável naquele crime antecedente. Mas, por exemplo, se eu pratiquei aquele dinheiro, não sei, uma hipótese de legítima defesa, aí eu posso questionar esse crime parasitário, esse crime antecedente, esse crime acessório. Falar, olha, não tem lavagem de dinheiro porque aquele crime foi praticado mediante uma legítima defesa. Aí sim você pode estar discutindo essa questão. Mas, se o crime for típico e antijurídico, embora não culpável, você vai responder pelo crime de lavagem de dinheiro. Tá? Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Fui absolvido nesse crime antecedente, nesse crime parasitário. Eu ainda posso responder por lavagem de dinheiro? Pode responder. Se você foi absolvido por atipicidade da conduta da infração penal antecedente, ou seja, aquele fato não é crime, princípio da insignificância, ou houve uma causa de excludente da ilicitude, da antijuridicidade, uma legítima defesa, um estado de necessidade, você também não responderá. Agora, se você, por exemplo, foi absolvido por uma excludente de culpabilidade, que é o culpável, ainda assim você vai responder, mesmo que você tenha sido absolvido no crime acessório.
Uma palhaçada, né? Isso aí. Você é absolvido no crime lá que originou a lavagem de dinheiro e mesmo assim ainda você pode responder pelo crime de lavagem de dinheiro. Só aí para finalizar aqui o ponto do advogado. O advogado, galera. Vamos imaginar a seguinte situação. Para quem já viu aquela série Ozark, recomendo, a série muito boa, Ozark. Tem um momento em que aquele mega traficante Del, ele vai atrás do Martin, que é o contador. E o Martin é uma pessoa muito boa com números, movimentações financeiras, sistema financeiro, né, econômico. E ele verifica ali operações suspeitas naquelas contas. E ele informa, né? Foi um serviço de consultoria ali. Agora vamos imaginar que o mega traficante foi atrás de você, advogado. Não do contador. Porque você é um advogado e contador também. Né? Você tem as duas graduações, né? E você é muito bom também em análise de conta, de números. E aí você verifica lá operações suspeitas. Nessa matéria de consultoria empresarial tributária. Você tem a obrigação de comunicar esse indício de crime para os órgãos de controle. A doutrina faz uma distinção aqui para dar a resposta. A doutrina diz: se você faz esse serviço de consultoria só, é um advogado de operação, você tem o dever de comunicar aos órgãos de controle. Agora, se você está defendendo o seu cliente num processo judicial, você não tem obrigação. Por que você não tem obrigação? Por causa do sigilo profissional. Porque se você tivesse a obrigação de comunicar, é claro que seu cliente nunca comunicaria qualquer coisa. Você quer procurar um advogado para se defender. Eu vou comunicar uma coisa para um advogado tem a obrigação de comunicar, e meu advogado também, se não comunicar, ele pode responder criminalmente. Eu não vou querer defender o cliente também não vai querer me contratar. Tá? Mas nós temos uma resolução, salvo o melhor juízo de 2020, número 24 de 2013 do COAF, que ele diz que quem está sujeito ao dever de comunicação são os órgãos que estão submetidos ao controle do COAF, como os bancos. O advogado, pessoa física ou pessoa jurídica, um escritório, ele não está submetido ao controle do COAF. O único órgão de fiscalização do advogado é a OAB. Portanto, não teria o dever de comunicação. Tá? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, deixem um like, né? Curtam. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixem nos comentários. Na descrição está o meu contato para parcerias, caso você precise de um advogado. Tem os meus produtos, meu e-book, meu banco de peças criminais, meu livro, tá, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Uma boa noite.